Olá, meus irmãos da Obra Lumen, que alegria estar com vocês em mais uma Palavra Encarnada, momento em que nós nos unimos como comunidade para escutar de maneira orante a Palavra de Deus. Iniciando então o mês de abril, 1º de abril, né, o dia da mentira aí, mas nós viemos anunciar a verdade, porque todo dia é o dia da verdade, porque todo dia é um momento, é uma oportunidade que o bom Deus nos dá para descobrir a nossa verdade e anunciar para o mundo. Iniciamos também hoje em comunhão com os nossos irmãos que estamos fazendo despertar. Olha que coisa maravilhosa. Então que a palavra de Deus ela possa nos inspirar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o nosso anjo da guarda interceda por nós também nessa experiência, interceda por nós para que possamos escutar com muita alegria a verdade que é proferida do coração de Deus, manifestada no Santo Evangelho. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. No Evangelho de hoje, então, nós meditaremos o capítulo de João, capítulo 7, versículo 1 e 2 e versículos 10, versículos 25 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é até um pouco misterioso, é próprio da escrita de São João. São João ele vai então falar para nós por meio de uma outra linguagem. O capítulo 7 nos coloca numa situação em que Jesus já passa a ser perseguido. Então é interessante dizer que Jesus ele andava percorrendo a Galileia. A maior parte da vida de Cristo e a maior parte dos seus milagres é justamente na Galileia, na região mais pobre da Terra Santa, na região dos marginalizados, na periferia, na região dos abandonados, dos humilhados e dos esquecidos. É aí que Cristo ele aparece, é aí que Cristo ele se revela, é aí que Cristo escolhe mostrar para cada um do mundo inteiro, mas especificamente daquela região, onde é de fato o lugar que ele se sente à vontade, onde é o lugar onde ele então encontra morada, o lugar onde ele resolve então habitar, se revelar e se manifestar. Ele evitava andar pela Judéia porque na Judéia já havia esse sentimento de morte, esse sentimento de perseguição. Eles estavam atrás de matá-lo. E como não havia ainda chegado a hora, ele resolve então, por prudência, por discernimento, permanecer no meio dos mais abandonados. Hoje em dia, como é que tem sido então a escolha do caminho que nós temos trilhado? Hoje em dia, será que nós também temos nos colocado à escuta do Espírito Santo? Em perguntar, em saber, em discernir onde eu preciso ir, onde eu não devo ir?
E então aproximava-se a festa judaica das tendas. O judaísmo, o povo judeu, ele tem essa característica de celebrar, de guardar e viver a memória. Então você vai ter algumas festas que marcam a religiosidade e marcam sim justamente essa trajetória política e cultural e social deste povo. A festa da tenda é uma delas, que acontecia em Jerusalém. E aí vai falar, quando seus irmãos já tinham subido, ele também subiu para a festa. Por que usam esse termo subir? Porque Jerusalém fica no alto. Então, se eu subo a Jerusalém, eu estou ali me conectando com Deus. Eu preciso fazer esse movimento de ascese, de subida, que é uma dinâmica espiritual também. Nós somos convidados a cada dia a subir, não a Jerusalém física, geográfica, mas a Jerusalém celeste. E à medida que eu busco essa subida, eu também, encontrando Cristo por meio do carisma nos mais abandonados, tenho uma experiência de kenosis, de esvaziamento. E aí a Sagrada Escritura aqui vai falar, usar o termo irmãos, que é justamente esse termo muito próprio para se referir a um grupo específico que tem algo em comum, a um grupo mais voltado para um clã familiar, a um grupo mais voltado para o termo ali também primos. Então a palavra irmão ela é bem plural nesse sentido da religião e da cultura do povo eleito, do povo judeu. Então o que a gente vai perceber aqui? Jesus ele sobe, mas ele não sobe publicamente e sim às escondidas. Então Cristo ele quer vivenciar, Cristo ele compreende que é importante fazer comunhão, Cristo ele compreende que é importante vivenciar as dimensões da fé da época, vivenciar as dimensões religiosas da época e vem nos ensinar isso também. Mas como ele estava ali sendo perseguido, ele sobe às escondidas. Esse Cristo que se esconde para permanecer no meio de nós. Será que eu e você nós temos percebido isso? Neste mês de abril, façamos essa experiência, façamos esse desafio de encontrar o Cristo que se esconde, mas celebra a vida, celebra os rituais, celebra o amor, celebra a verdade. Alguns habitantes de Jerusalém reconheceram e disseram, Cristo ele não sobe publicamente, mas quando ele chega lá, ele fala, ele se revela, porque o nosso Deus é a verdade e a verdade se revela sempre. Não é este a quem procuram matar? Ele fala em público e não falam nada. Será que as autoridades reconheceram que ele é o Messias? O mundo hoje ele não reconhece que Cristo é o Messias, ele não reconhece a presença de Jesus nos mais abandonados, até mesmo na própria Eucaristia. Eles não reconhecem a presença de Deus, não reconhecem a presença do amor. O que está acontecendo então comigo e com você se não somos respostas? Nós somos chamados a ser essa resposta. Nós somos chamados a fazer com que as pessoas reconheçam quem é o Messias. Olha a nossa passagem fundante. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, se Cristo não é conhecido, se Cristo não é reconhecido, eu preciso fazer algo. Eu preciso anunciar, eu preciso mostrar. Mas nós sabemos de onde é esse daí. O Cristo, quando ele vier, ninguém vai saber de onde. Eles então acreditavam que não podia ser Jesus porque sabiam quem era ele, sabiam quem era a mãe, sabiam quem era o pai, sabiam a sua profissão. Às vezes a gente vai deixando de lado, às vezes a gente vai menosprezando as pessoas mais próximas a nós. Cristo se revela na minha casa, na sua. Vamos reconhecer nesse mês de abril, vamos reconhecer hoje, vamos reconhecer nesse despertar esse Deus que está na minha casa, esse Deus que está próximo a mim, esse Deus que está nos irmãos, esse Deus que está na comunidade e que não nos abandona. Ele fala em público e ninguém diz nada. Que coisa bonita. Cristo, ele fala. Cristo, ele fala. São Francisco, antes de receber as chagas, ele gritava, parla-me, parla-me, fala comigo, fala para mim. Em alta voz, Jesus ensinava no templo dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fiel, é fidedigno. Então Cristo ele está aí, abraça essa missão porque o Pai o envia. A beleza da obediência, a beleza do se lançar na missão, a beleza de seguir os direcionamentos da comunidade, do nosso conselho. Ele nos envia a cada instante porque Ele é fiel. Eu venho da parte dEle, foi Ele quem me enviou. Deus ele quer nos enviar, Deus ele já nos enviou. Nós estamos nesse caminho. Vamos corresponder com alegria, meus irmãos. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Tem um ditado popular que diz assim, o que tem que acontecer tem muita força. Então tudo tem um tempo eclesiástico, debaixo do céu há um tempo para tudo. Tudo tem a sua hora. Que nós possamos então ter esse discernimento e acolher com alegria. E saber que sim, quando a nossa hora chegar, ela já está guardada.
né, Deus já reservou. Seja a hora da nossa passagem, a hora da nossa morte, a hora dos acontecimentos que nós estamos esperando, a hora de talvez uma conquista ou uma mudança na profissão, no seu relacionamento, no seu estado de vida, na sua consagração, no seu caminhar e discernimento vocacional, ainda não havia chegado a sua hora. Por isso que ninguém colocou a mão nele. Que nós possamos acolher e estar preparados para quando a nossa hora, nas diversas áreas da nossa vida, chegar. A hora chegou de colocarmos em prática, então, a boa nova de Cristo anunciada no meio de nós. Que Maria interceda por nós e nos ajude a vivenciar esse mistério e essa verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz. Ai, despertar.